Em nome de Jesus, eu vou estar lendo aqui na versão ARA, diz o seguinte, versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Meus irmãos, observem algo comigo, que não apenas Jesus é o presente de Deus para a igreja é o presente do Pai para Jesus. Então observe comigo que nós não aceitamos aqui na Paz Church nenhum tipo de assenhoramento na igreja. O que é isso? Nós não aceitamos que pessoas dominem sobre outras, que pessoas que discipulam alguém acham que podem dar norte na vida da pessoa. A pessoa não faz nada se não pedir a minha opinião. A gente não entende isso, porque nós entendemos que nós somos o quê? De Jesus. Então não existe assenhoramento na Paz Church. Observamos nesse versículo aqui que o nome de Deus é apresentado aos discípulos. Jesus apresenta Deus para os discípulos. Nós também temos que entender algo interessante, que os nossos encontros, quais são os nossos encontros? Um Tadel começa aqui, culto de celebração, os lives, os discipulados, eles precisam ter o compromisso de apresentar a palavra de Deus. Então, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu sei. Observo que, em alguns momentos, a nossa experiência vai ajudar uma pessoa. Então, por exemplo, se um discipulador, ele é empresário de sucesso, ou já foi empresário, se ele tem um discípulo que é empreendedor, se a pessoa pode perguntar algo para ele, ele pode usar a palavra? Pode, mas ele também pode falar da experiência pessoal dele. Então a gente sabe que aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, em algum momento no discipulado vai ser importante, mas que o ponto nevrálgico, o cerne das nossas reuniões, precisam ser a palavra de Deus. Então observe que Jesus falou o seguinte: olha, manifestei o teu nome. Não é aquilo que eu acho, é aquilo que a palavra de Deus fala. Quem está me entendendo aqui, gente? Então observe comigo, nós temos que então ter esse compromisso de sempre ler a palavra. Diga assim comigo: ler. Diga assim: explicar e aplicar. Essa aqui é a tríade muito basilar de uma exposição bíblica. Eu leio a Bíblia, eu explico ela e eu aplico, ou seja, a gente mostra como que aquilo que está sendo lido pode ser prático em nossas vidas. Então Jesus fez isso de maneira muito clara. Então Jesus reconheceu que as pessoas vinham de Deus, né? Todas as pessoas, meus irmãos, todas as coisas pertencem a Deus. Por criação, Deus criou o mundo, Deus criou o universo, mas ele também, a gente observa que existe uma importância de a gente entender isso de uma maneira muito clara. Então, por exemplo, a onisciência de Cristo, o que é isso? Deus sabe de tudo. Essa onisciência de escolher nos salvar e também de nos usar no reino de Deus, por outro lado, não afeta o livre-arbítrio. Então o texto fala o seguinte: olha, eram teus, tu confiaste, né? E eles têm guardado a tua palavra. Observe que essa escolha que Deus fez conosco é uma escolha de quê? De confiança, de guardar, de proteger. Então o Pai confiou o ministério, os 12, a Jesus. Da mesma forma que Jesus teve 12 pessoas, Deus confiou cada um que você acompanha hoje, Deus confiou a você. Então não pense que o A, o B, o C, foi eu que escolhi. Não, Deus escolheu, Deus permitiu que eu acompanhasse essas pessoas. Então isso é algo muito, muito importante. Agora, quando a gente entende isso, nós temos que ter também clareza de duas situações. Primeiro, as pessoas não são nossas. Observe, ele falou o seguinte: eram teus, tu nos confiaste. Não sei por que Jesus usou sempre a terceira pessoa do singular, como se fosse ele, confiaste a ele, né? Está falando dele mesmo. Então, olha só, Jesus confiou aquelas pessoas. Então, primeiro, as pessoas não são nossas. Segundo, não temos o poder de trazer ninguém para o caminho do Evangelho. Observe que Jesus fala que confiou e Jesus trouxe essas pessoas. Jesus chamou essas pessoas. Então, agora, mesmo que eu não tenha o poder de salvar as pessoas, eu não tenho esse poder, mas eu posso convidar, amém ou não, gente?
Eu posso mandar mensagem, eu posso fazer uma visita, eu posso, por exemplo, falar do amor de Deus, proclamar a palavra, e o restante é com o Espírito Santo. Então isso é algo muito interessante a ser analisado. Observe que o final do versículo 6, ele fala o seguinte: e eles têm guardado a tua palavra. Deixa eu perguntar algo para você nessa manhã. Você tem guardado a palavra de Deus? Será que você tem guardado mesmo? Será se quando eu perco a cabeça, eu começo a falar um bocado de besteira, eu estou guardando a palavra de Deus? Porque a Bíblia diz para mim não falar palavras torpes. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Quando eu iro e eu perco as estribeiras, e eu falo e eu sou violento, eu estou guardando a palavra de Deus? Quando eu olho para um irmão que caiu, e eu olho para ele com falta de amor, com aquele senso crítico, aquele senso de, olha aí, ó, bem feito, eu estou guardando a palavra de Deus? Então observe, Jesus falou o seguinte: Pai, eles têm guardado a tua palavra. Eu admiro muito o que o Davi falou, Salmo 119, versículo 11, não me recordo, esse salmo é de Davi, Alguém lembra? É Davi, né, pastor Angélica? Beleza, porque o salmo foi escrito por Moisés, por Salomão, por Asaf, por Davi, e outros que não têm titularidade, não tem nome, mas esse Davi, pastor Angélica, é uma Bíblia ambulante. Obrigado, viu, pastor Angélica? Gente, então olha só, o que Davi falou em Salmo 119, 11, ele disse: guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então eu quero, nesse primeiro versículo, te falar algo que você precisa guardar no coração, a palavra de Deus. E aí, guardar a Bíblia é uma prova cabal que nós amamos a Jesus. Veja comigo, João 14,15, o que Jesus falou? Ele disse que se me amais, guardareis os meus, o que, gente? Mandamentos. Então, Jesus falou para o discípulo, versículo 6, a última parte do João 17, eles têm guardado a tua palavra. Eu quero que você, a primeira pérola de hoje, você precisa aprender a guardar a palavra de Deus. Esse guardar não fala só de um processo de você aprender. O guardar fala de praticar, de viver a palavra. Amém ou não, gente? Vamos então agora para o versículo 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Gente, Jesus dá glória ao Pai. Você tem dado glória a Jesus por aquilo que você tem desfrutado? Quando você recebe um elogio, quando alguém talvez bate no seu ombrozinho e fala: olha, parabéns, que live poderoso, ou que empresa forte, parabéns, que sermão legal, poxa, que exposição legal, poxa, parabéns por você ter feito aquilo, parabéns por você ter comprado um carro novo, parabéns por a sua casa nova. Quando você recebe esses elogios, você dá glória para quem? Jesus aprendeu, olha, eles reconhecem que todas as coisas vêm de ti. Isso aqui, meus irmãos, me deixa muito animado, porque tem uma historinha de um pastor que estava arrebentando numa cidade, que ele foi abrir uma igreja, e aí, muita gente sendo salva, a igreja lotada, os cultos multiplicando, e aí, certa feita, alguém chegou e deu uma palavra de conhecimento para ele, e falou o seguinte: olha, tudo o que você está vivenciando não diz respeito a você. Disse que tinha uma irmã lá no canto, uma irmãzinha que ninguém nem falava com ela. Aí o profeta falou o seguinte: está vendo aquela pessoa ali? Aquela ali é que te sustenta nessa igreja. Aquela ali é que ora por você. Aquela ali é que passa as madrugadas me buscando. É por causa dela que você está vivenciando isso aqui. Então observe, meus irmãos, que tudo que nós temos provém de Deus. Não diz respeito a nós. Quem está comigo aqui? É muito claro, porque Paulo vai dizer em Romanos 11:36, ele diz que porque dele e por ele e para ele e por meio dele são todas as coisas. Paulo termina dizendo: a ele a glória eternamente. Então diga assim: tudo que acontece comigo, não, fala com fé, pelo amor de Deus, estão ouvindo aí ou não?
Dá de ouvir? Diga assim: tudo que acontece comigo diz respeito às misericórdias de Deus. Não tem a ver comigo. Quando você multiplicar um life, não fui eu. Eu sou pecador, eu sou frágil, eu preciso crescer muito. Diz respeito ao quê? A misericórdia de Deus. Então isso aqui é algo muito, muito forte. Para você entender melhor, abra comigo em Deuteronômio capítulo 8, para você entender melhor que tudo diz respeito a Deus, não tem a ver comigo. Então eles reconheceram que tudo vem de Deus. Deuteronômio 8, veja os versículos 17 e 19, o texto vai dizer: não digas, pois, no seu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Não diga: o sucesso que eu tenho tem a ver comigo. Porque eu estudei, porque eu fiz aquilo, porque eu plantei, eu mereço isso aqui, eu fiz tudo para conseguir isso aqui. Não tem a ver comigo. Continue. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Ele que te dá força para você ser bem sucedido, para confirmar a aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor, se você achar que é você mesmo, se você achar que é porque você merece, porque você é muito bom, olha só, se esquecer do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e servires os adoradores, proteste que hoje contra ti e contra vós outros, que vocês vão perecer. Então, meus irmãos, observe que o texto deuteronômico, faz parte do Pentateuco aqui, fechando o Pentateuco, isso aqui foi acreditado a Moisés, a escrita. Ele entendeu plenamente que nós precisamos nos lembrar do Senhor. Isso aqui é muito legal, porque o pastor me falava lá em Fortaleza, algumas vezes, lá na Augusto Soares, no começo da igreja, ele dizia que quando a gente é elogiado, ou quando o sucesso chega em nossa porta, nós temos que olhar pela janela. Isso aqui é uma metáfora. Olha pela janela da vida. Quando você é confrontado, você olha para o espelho. Esse aqui é o ódio, está sendo confrontado. Quando o elogio vem, não olha no espelho, não fala, não, fui eu sou bom. Não fui eu. Quando as coisas acontecem, eu olho pela janela. Existem pessoas que estão caminhando comigo, existem pessoas que estão colaborando comigo, existe liderança que me apoia, existem discípulos que estão do meu lado, existe parceiro do ministério. Quem está comigo aqui? Diga assim: quando eu sou elogiado, eu olho para a janela. Quando eu sou confrontado, eu olho para o espelho. Isso aqui é uma máxima importante. Vamos para o versículo 8, então agora. O versículo 8 vai dizer, João 17:8: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente reconhecem que sai de ti, e crerão que tu me enviaste. Meus irmãos, devemos transmitir a palavra de Deus, que Deus nos deu para cada situação. Cada situação nós temos que transmitir a palavra. Não vou falar muito sobre isso aqui agora, mas a Bíblia diz para quem é pai: inculca a palavra no teu filho, de dia, de noite, no caminhar, no deitar, inculca a palavra, vai falando da palavra. Então tem que ser transmitido essa palavra. Agora, então essa transmissão no grego fala de querigma. Diga assim: querigma. O que é querigma? É a proclamação, é a anunciação, é a pregação da palavra. Isso aqui é querigma. O seu discipulado tem que ter também o querigma, a pregação. Não é aquela pregação, mas é aquela pregação de conversa informal, de instrução. Então, olha só, Jesus transmitiu a palavra. Isso aqui é algo muito precioso. É tão forte porque, por exemplo, a Bíblia diz que também os discípulos receberam a palavra e creram em Jesus. Então, é um conjunto de fatores. Existe a proclamação, a pregação, querigma. O querigma é a pregação de quê? Do logos, do texto, da Bíblia. E existe, por outro lado, o recebimento, a aceitação. Eu recebo essa palavra, eu realmente reconheço que eu preciso mudar. Isso aqui é muito forte. Sobre a proclamação da palavra, eu acho muito legal o que Josué capítulo 1, versículo 8 vai dizer. Ele diz que então somente ser forte e muito corajoso. Olha só, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo
que meu servo... Deixa eu ler aqui para vocês, meus irmãos, acho que eu... Pronto, diz o seguinte: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas dificuldade de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então prosperarás e serás bem sucedido. Observe que Deus tinha ensinado para Josué, que Josué é um general, o sucessor de Moisés, que ele precisava o quê? Proclamar a palavra de Deus. Ele precisava o quê? Não cesse de falar, ou seja, continua falando, Josué, para o povo da palavra, fala da palavra. Então isso aqui é muito, muito forte. Jesus chega e fala: olha, eu transmiti a palavra, eu preguei a palavra. Nós temos um compromisso na Paz Church, quando a gente reúne, às vezes com o pastor Eibe, os líderes estaduais reúnem, enfim, durante as conferências, somos instigados a pregar a palavra. Você vê que existem algumas igrejas, infelizmente, eu fico triste quando eu vejo pastores em canais nacional, onde a igreja paga milhões, aquelas igrejas pagam milhões para estar em rede nacional, o cara falando mal de outra pessoa, o cara contando historinha, o cara criticando o outro. Quer dizer, nós temos que usar sempre o nosso tempo que nós temos para poder falar a palavra. Isso é algo muito poderoso. Então olha só, quando eu sou confrontado por a palavra de Deus, nós temos que abrir, meus irmãos, os nossos corações e receber aquela palavra como um remédio. Isso aqui é algo muito precioso também, porque isso tem a ver com nossa transformação. Vamos então para o versículo... Então observe, versículo 8 fala sobre transmitir, receber e crer na palavra. Isso aqui é algo muito poderoso. Versículo 9 agora, João 17, 9 diz que: e por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu quero falar para você que aqui fica muito clara a ativação da oração intercessória. Jesus orando, ele fala para o Pai: olha, é por eles, pelos 12, é por eles que eu rogo, é por eles que eu intercedo, Pai, é por eles que eu pago um preço. Então, isso aqui é muito forte, porque a metade do versículo vai dizer o seguinte: não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste. Alguns utilizam essa parte do versículo para poder defender a teologia da expiação limitada. Eu rogo por estes, não por todos. Então, nós entendemos, só para você entender o que é expiação limitada, essa teologia prega que Jesus não morreu por todos, só morreu por algumas pessoas, aqueles que foram os eleitos para a salvação. Então isso é o que? Isso é uma expiação limitada. Nós não entendemos dessa maneira. Nós entendemos que a gente entende que a eleição é bíblica, ela faz parte, mas essa eleição acontece na onisciência de Cristo. Ou seja, Deus anteviu desde os preâmbulos da existência humana. Deus já sabia no decorrer da linha da história que as pessoas iriam recebê-lo ou rejeitá-lo. Então Jesus ora por aqueles que sabiam, que ele já sabia que essas pessoas iam entender o Evangelho e iam acatar o Evangelho como uma verdade inquestionável. Então esse é o nosso entendimento no que diz respeito a essa parte aí. Mas o texto final vai dizer o seguinte: por aqueles que me deste. Irmãos, isso aqui é algo muito interessante. Nós devemos ajudar qualquer pessoa, amém ou não? Mas em nossa igreja nós temos, não é divisão, mas nós temos organização. Por exemplo, nós temos os lives, nós temos ministérios específicos. Então, se você tem uma certa, vamos dizer assim, limitação de cuidar da igreja toda, cuide daqueles que estão perto de você. Cuide de quem está no seu live, quem está comigo aqui. Amém? Então, alguém do live faltou no culto, não só o líder tem que ligar, você pode mandar mensagem, você está cuidando da pessoa, cuidando daqueles que Deus confiou à sua volta. Talvez você não é o líder ainda, mas talvez você faz parte daquele live. Então, talvez você faz parte do ministério de louvor, cuide daqueles que faz parte do teu ministério, do ministério de mídia, cuide daqueles que você faz parte, da atmosfera, cuida desses, do kids, cuida desses, porque isso é algo importante. A gente talvez não consiga abraçar todo mundo, mas abraça aquele que você pode abraçar.
Eu entendo isso de uma maneira tão clara, que já teve pessoas aqui em João Pessoa que veio me procurar para me discipular de outras igrejas. Eu agradeci o convite, mas eu falei o seguinte: olha, eu tenho um compromisso com a Paz Church. Todo o meu esforço, todo o meu esforço é voltado para a Paz Church. Eu não discipulo ninguém que não é daqui de João Pessoa. Tem uns amigos fora, a gente bate um papo, a gente às vezes aconselha uma pessoa que a gente tem história passada, mas eu quero cuidar destes que o Pai me confiou, tá? Então isso é um entendimento que eu tenho de uma maneira muito clara, tá bom? Se cada um cuidar dos seus, a gente vai cuidar de todo mundo, sim ou não? Concorda comigo? Se o Diego, que é um pai de família, cuidar bem do Diogo, o Diego está cuidando da igreja. Depois eu cuido do meu, depois o Reginaldo cuida dos deles, o Márcio cuida dos deles, a Ana cuida dos deles. Se todo mundo cuidar dos seus, todo mundo é cuidado. Isso aqui é algo muito interessante a ser feito. Mas observe, para a gente poder finalizar, o versículo 9, a última parte: porque são teus. Diga assim comigo: porque são teus. Mais uma vez, as pessoas não são nossas. Nunca, irmãos, já falamos isso. Não aceite se eu um dia tentar assenhorar você. Se um dia você perceber que eu estou tentando dominar a sua vida, não aceite isso. Quanto mais qualquer um de nós aqui, não aceite, porque nós não somos propriedade de ninguém. E para reforçar essa ideia, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, Pedro vai dizer para a igreja: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O rebanho não é meu. As pessoas do seu life não são seus, são de Deus. Que Jesus nessa oração fala: olha, o Senhor confiou a mim. Ou seja, eu tenho a responsabilidade de cuidar, mas essas pessoas não são minhas. Quem está comigo aqui? Amém? Vamos então para o versículo 10 agora aqui. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Meus irmãos, tudo o que você tem é de Deus. Os seus dons, amém ou não? Os seus talentos, a sua família, o seu ministério, o seu dinheiro, os seus bens, o seu carro, tudo que você tem é de Deus. Eu falei sobre carro aqui agora. O seu carro é de Deus ou não? Quem tem carro aqui? É de Deus? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós vamos ter pela primeira vez, e vai ser ininterruptamente até Jesus voltar, nós vamos ter a partir desse ano o culto da virada. Amém? Culto da virada. E o que acontece? O culto vai começar às 10 da noite, vai ser aqui, nós já reservamos 10 da noite, vai ter o culto dia 29 normal, não vamos parar nem um dia. Terça-feira estamos aqui de volta, 10 horas da noite, para poder fazer o culto da virada. Mas naquele culto da virada, você sabe que essa região aqui quase não vai ter Uber. Porque alguns já me informaram que parece que os Ubers vão dar uma parada 10 da noite, na virada, né, próximo a virar o ano. Então, se o seu carro é de Deus, eu quero te fazer um desafio para você aqui. Nós vamos fazer no mês de dezembro uma lista de quem precisa de carona para ir para casa. Todo mundo. Eu quero essa lista muito clara. Sei lá, 20 pessoas. Eu quero que você que tem carro se comprometa. Terminou o culto, você não vai para sua casa com a sua esposa, seu filho. Vamos para casa, vamos dormir. Não, você vai colocar alguém que precisa para levar na casa dessa pessoa. Quem está comigo aqui? Amém? Então, olha só, isso é um compromisso nosso. A gente vai fazer isso de maneira muito clara, vamos organizar. Se o seu carro é de Deus, você vai mostrar para Deus: olha, é teu, eu vou levar os teus filhos para casa. Amém, queridos? Ainda continuando nesse contexto, se você tem carro também, tenta sempre dar carona para as pessoas. Tenta trazer. Hoje eu vim sem trazer ninguém, mas geralmente eu e Andrés trazemos pessoas. Às vezes eu ligo para os irmãos: precisa de carona? Para poder o quê? De alguma forma demonstrar para Deus: olha, o que o Senhor me deu é teu. Amém, gente? Vamos voltar aqui para o versículo. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas. Agora, veja comigo. Deus tem coisas que Ele nos deu também. Por exemplo, perdão dos pecados, salvação eterna, resposta de oração. Irmãos, a gente não tem poder de responder a oração de ninguém, é Deus que faz isso, amém ou não?
Deus te deu o quê? Saúde. Deus te deu um ministério. Deus te deu, por exemplo, um fruto do Espírito dentro de você. Deus te deu unção. Quem tem unção aqui? Amém? Deus te deu o quê? Poder, autoridade. Então, nós damos o que nós temos para Jesus, e Ele me dá o que Ele tem. Nós fazemos aqui uma parceria forte para proclamar o Evangelho. Diga assim: eu recebo isso em nome de Jesus. Agora, ele vai terminar o texto falando, olha, neles eu sou glorificado. Estou falando aqui para os irmãos, estamos lendo João 17:10. Neles eu sou glorificado. Mais uma perguntazinha aqui para você. Suas atitudes têm glorificado o nome de Jesus? Deixa eu ir mais longe um pouquinho. Tem muita gente, irmãos, nas igrejas evangélicas, preocupados com a sua reputação. Aquilo que, por exemplo, o Watson, deixa eu usar o Watson. Então o Watson vem para casa domingo de manhã, então o Watson tem todo um cuidado de falar baixo com a Andresa, de ser cordial com a Andresa. Então com o Enzo faz alguma coisa errada, ele tem cuidado. Então isso é o quê? Isso é reputação. Eu tenho aquele cuidado de não gerar uma má impressão. Mas muita gente não está preocupado com caráter. O que é caráter? Eu estou falando aqui de glorificar Deus, ok? Observe, eu li o texto, expliquei, estou aplicando agora. O que é glorificar Deus? É quando eu chegar em casa mais tarde, que vocês não estão me vendo, está todo mundo na sua casa, eu fechei minha porta, aquele meninozinho ele saber que eu sou um pai de caráter, que eu não grito com a minha esposa, que eu não xingo a minha esposa, se eu errar, que eu vou errar, ele vai saber que eu vou pedir perdão dele, da minha esposa. Quem está me entendendo aqui, gente? Então, reputação é legal, ok, mas o mais importante, meus irmãos, é caráter. Então eu quero fazer um desafio para você nessa manhã aqui. Aprenda a glorificar Deus lá na sua casa, meu irmão. Aprenda a glorificar Deus, você que é homem e mulher, quando você está com o seu smartphone de madrugada, que bateu aquela carência emocional, que você não é casado, sua esposa está dormindo, sei lá o que for. Aprenda a glorificar Deus, meu irmão. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Quem está comigo aqui? E isso é glorificar Deus. Não precisa os outros verem. Por exemplo, você observa que a Bíblia diz que quando os fariseus davam oferta, eles falavam que davam oferta. Lembra que ele falou? Aquele fariseu: eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana. Ele queria o que, aquele rapaz? Falar o seguinte: olha, a minha reputação, gente, é top. Mas o que Deus quer? Deus quer que eu glorifique a Ele. Neles eu sou glorificado quando ninguém me vê, gente. Quando a minha esposa vai viajar agora essa semana, eu vou ficar em casa 4 dias sozinho. Então, o que é caráter? Eu não vou pensar em trair minha esposa, eu não vou ver imoralidade no celular, eu vou manter o quê? Firme, como se ela estivesse do meu lado direto. Isso é o quê? Isso é caráter, isso é glorificar a Deus. Então, deixa eu falar, para fechar esse assunto aqui. Aprenda a glorificar a Deus com quem está do seu lado. Eu quero falar, eu falei para a pastora Angélica, que é minha discipuladora com a Andresa, que nós temos os próximos 10, eu acho que vou pregar talvez quase todos eles. Eu tenho muita coisa para falar. A gente quer expor aqui o livro de Tito todo para vocês, que são cartas pastorais. Quero expor 1 Timóteo, 2 Timóteo, todos esses vão falar muito sobre a importância de um caráter da pessoa. Então, se eu tenho esse caráter, obviamente que a minha reputação vai ser ok, sim ou não? Mas se for o contrário, se eu ficar preocupado com a reputação, aquilo que os outros vão achar de mim, mais cedo ou mais tarde, a coisa vai cair. Então isso aqui é muito sério. Diga assim: eu decido glorificar o nome de Jesus. Então eu perguntei para você se você realmente tem glorificado o nome de Jesus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31, ele disse que, portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então eu não quero glória para mim, eu quero glória somente para Jesus. E uma das maneiras de eu glorificar o nome de Jesus é quando eu ando na linha. Amém, queridos? Diga assim: eu preciso andar na linha. Isso aqui é algo inquestionável, meus irmãos. Isso aqui é caráter de Cristo em nós. Vamos para o versículo 11 então agora. João 17, 11, ele diz que já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo.
ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Irmãos, mesmo Jesus voltando aos céus, ele se importou com seus discípulos, ele se importou com a vida dos discípulos, com o que ia acontecer, com a peregrinação daqueles homens na terra. Deus, eu estou indo, estou voltando. Lembra que eu falei semana passada? Até Telestai está consumado, eu fechei aqui. Eu cumpri a missão, mesmo eu voltando. Pai, olha para eles. Pai, cuida deles. Pai, olha para eles. Isso aqui é algo muito, muito forte. Jesus orou também, por exemplo, por Pedro, quando Satanás pediu para peneirar Pedro. Você vê isso, por exemplo, em Lucas 22, versículo 31 e 32. Jesus orou, você viu? A gente pregou sobre isso há pouco tempo atrás, que Jesus orou no Getsêmani, antes de ser entregue. Pai, eu abençoo eles, guardes. Essa oração aqui foi próximo à morte de Jesus. Mas ele termina orando nesse versículo 11, irmãos, por unidade dos discípulos. Diga assim, unidade. Isso aqui é muito forte, porque quanto mais amigos as pessoas tiverem na igreja, mais fortes elas se tornarão. Foi feita uma pesquisa com 400 pessoas, uma pesquisa norte-americana, que diz que essa pesquisa perguntava o seguinte: por que você deixou sua igreja? Pessoas que já estavam fora da igreja, 400 pessoas, por que você deixou a igreja? A resposta delas foi o seguinte: ninguém se importava comigo. Então observe algo, obrigado meu querido, tá? Observe algo, para que eles sejam um. Então, quando nós cuidamos dos outros, nós nos tornamos um. Quando a gente tem aquela responsabilidade de levar o quê? De pegar na mão do outro, ninguém solta ninguém. Isso é o quê? Isso é unidade de Cristo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1:10, ele disse que rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmãos, eu não vou querer explicar esse versículo aqui muito, mas só esse versículo que dava todo um tadel. Mas de maneira muito rápida, Paulo vai dizer que nós temos que falar a mesma coisa, temos o mesmo linguajar. O que é o linguajar? O mesmo foco, a mesma direção. Qual é a nossa direção? Seguir Jesus, amém? Diga assim, a minha direção é seguir Jesus, diga assim, e cuidar de almas. Fale a mesma coisa, não haja divisão entre vocês. Não tenha divisão, não sejam divididos, não sejam partidários, não sejam grupinhos. É uma coisa que eu quero que vocês aprendam, por exemplo, que a gente pode vivenciar isso. Eu sei que nós temos o nosso life, temos amizade, mas existem comunhões, por exemplo, sei lá, um DIFLE que a gente vai fazer, um acampamento, qualquer outra reunião de aglomerados maiores. Aprenda a conhecer outras pessoas de outros lives. Conversem, façam comunhão com outras pessoas. A igreja é uma só, amém, gente? Então, olha só, não tem que ter divisão, não tem que ter divisão. Os jovens do lado, os adultos do outro. Não, todo mundo é um só. Ele fala, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental. Irmãos, e também no mesmo parecer. Olha só, o que é a mesma disposição mental? Paulo está dizendo que a gente tem que pensar a mesma coisa, no contexto literal, é isso que ele está falando? Não, literalmente falando não, a gente pode pensar diferente. Eu olho para um problema, eu posso enxergar uma solução, o Alan pode enxergar outra solução, a gente pode olhar para situações diferentes, mas é preciso, dentro da igreja, essas diferenças serem juntadas, a gente tira duas opiniões, forma uma só, para a gente resolver a situação. Quem está comigo aqui? Então não é que eu vou pensar igual, é que eu vou agir da mesma forma. Amém, queridos? Então isso aqui é algo muito, muito importante. Qual é uma estratégia milenar de Satanás? É sempre trazer a desunião na igreja. Desunião. Por quê? Porque a desunião vai nos fragilizar, nos enfraquecer. Observe comigo, não vou estar lendo aqui agora, mas se você for ler o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20, lá
começa do versículo 19 em diante, você vai observar as obras da carne. Dentre aquelas obras, que são várias, você vai ter 3 obras que Paulo vai falar lá. Ele vai falar sobre discórdias. O que é discórdia? É egoísmo, são pelejas, são queixas, são críticas que as pessoas fazem umas com as outras. Paulo vai falar também sobre dissensões, que são, algumas versões vai falar desunião, divisão, rixas. Observe que Jesus orou falando o seguinte: Pai, eles são um, guarde eles. Então, toda divisão, toda dissensão é antibíblico, é pecado. E também Paulo, só para você entender algo interessante aqui, o que é dissensão? Já viu aquela pessoa que ela gosta de entrar em debates? Tudo ela quer discutir. É política? Bipolarização política. Esquerda, direita. Então ela sempre, às vezes ninguém nem pede a opinião dela. Ela chega, ela quer falar. Ela fala o seguinte: olha, você vai lá aqui, ninguém pediu, mas eu quero falar. Sempre quer dar opinião, sempre. Pessoas com essa tendência têm a facilidade de criar o que, gente? Dissensão. Então a gente tem que ter, às vezes, por exemplo, ninguém nem pediu, mas ela quer falar, ela quer se expressar. Eu tenho o direito de expressar? Tenho, mas às vezes é melhor estar calado. Às vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Que está comigo aqui? Então Paulo também vai falar naquela obra da carne lá de Gálatas 5:20, ele vai falar sobre facções. Não é aquela facção de gangues, não, é a facção que da Bíblia fala de heresias e de partidos. Isso aqui é muito forte porque, observe comigo, essas facções, essas divisões dentro da igreja, ocasionam o que, gente? Ocasionam o que? Enfraquecimento. Trazem nas pessoas desestímulo. Então isso não pode acontecer dentro da igreja local. Aconteceu, por exemplo, na igreja de Corinto isso aqui. Paulo vai dizer, em 1 Coríntios 1:12, que aquela igreja falava o seguinte: olha, eu sou de Paulo. Outros falavam, olha a divisão na igreja. Outros falavam, eu sou de Apolo. Outros falavam, eu sou de Cristo. Outros falavam, eu sou de Cefas. Então essa multiplicidade de opiniões, de dizendo de quem eu sou, Paulo vai falar o seguinte: nós somos todos de Cristo, nós somos todos da mesma família. Então é muito importante ter cuidado com isso aí. Paulo vai dizer, por exemplo, em 1 Coríntios 3, de 1-9, que aqueles irmãos, aquela igreja de Corinto era uma igreja carnal. Então as facções, as dissensões, as discórdias, sempre eu falar aquilo que eu acho, isso gera o quê? Muitas vezes, gente, demonstra o quê? Carnalidade. Demonstra o quê? Infantilidade, criancice. Isso aqui é muito, muito, muito perigoso. Mas Paulo vai dizer ainda, falando sobre unidade, ele vai dizer em Efésios 4:3, veja comigo, por favor, abra sua Bíblia agora, eu quero que você leia essa parte aqui comigo, tá? Todo mundo lê, eu vou dar tempo para você poder ler, já vou terminar porque o tempo está acabando aqui agora, já vou acabar, vai dar de falar tudo sobre isso aqui hoje. Vamos lá, Efésios 4:3, Paulo vai dizer que esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Observe, ele vai dizer, existe um esforço para ser unido, irmãos. Existe um esforço, alguém fez uma besteira, falou algo, te insultou, criticou, ai, como eu tenho que me esforçar para perdoar, para manter o quê? O vínculo da paz. Diga assim comigo, o vínculo da paz. Isso aqui é muito legal. Então, o padrão de unidade das pessoas na Trindade fala muito sobre essa questão de quê? De ser unidos. Eu vou falar a partir da semana que vem, do versículo 12, para a gente ter um tempo de intervalo agora antes do curso de celebração. Então a gente foi hoje do 6 ao 11, semana que vem eu continuo a partir do versículo 12, em nome de Jesus, amém? Diga assim, eu preciso a cada dia ouvir a palavra. Diga assim, eu preciso proclamar a palavra. Diga assim, eu preciso receber e viver a palavra. Fique em pé agora, eu quero orar por você.